iniciando a nossa aula número 264 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Nessas últimas aulas, estamos estudando a saga de José, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó que irão formar as 12 tribos de Israel. E analisamos a relação de José frente aos seus irmãos e vice-versa, mostrando que existia uma relação de animosidade, de idiosincrasia, dissidência, oposição, crítica e até revolta e vingança. É uma relação difícil do ponto de vista espiritual. E seguindo essa linha de pensamento, as relações familiares tão difíceis, no caso de José, estendemos e regionalizamos para uma análise das relações familiares como um todo, estudando então a origem dessas dificuldades no relacionamento familiar, entre pais e filhos, e irmãos e outros parentes. E consagramos essa origem a diferenças espirituais. E partimos então para a gênese disso, no caso a origem, tendo em vista o mundo espiritual, quer dizer, o espírito ainda encarna, quando encarna numa família que todos são consanguíneos, todos têm os mesmos genes, mas na realidade são espíritos diferentes e muitas vezes inimigos e adversários de outras encarnações. Posto isso e colocada a realidade das dissidências familiares, a dificuldade de relacionamento, a convivência pacífica e harmônica, estendemos isso então para uma análise do mundo espiritual que preludia a encarnação. Sendo assim, hoje nós vamos estudar, fazer um parênteses, as metades eternas ou almas gêmeas, já que estamos falando de certas relações no mundo espiritual. Almas gêmeas e metades eternas, como diz Allan Kardec, no caso, não são ligados estritamente à pauta do nosso trabalho. Mas o nosso espiritismo aplicado, ele é muito abrangente. É como se fosse, pelo lado filosófico dele, ele toca tantas e tantas disciplinas. Nós podemos aplicar o espiritismo à antropologia, à paleontologia, à genética, podemos aplicar o espiritismo às ciências humanas, ao direito, à sociologia, podemos aplicar o espiritismo sobre a religião, sobre a teologia, enfim, o espiritismo como instrumento de articulação mental, de raciocínio e de lógica, ele se estende para todas as áreas do conhecimento, porque, sensu stricto, ele é uma filosofia. E a filosofia justamente dá esse caráter de interdisciplinaridade e liga os seus pensamentos, suas questões a outras e gerais áreas do conhecimento. Mas vamos estudar então as metades eternas, as almas gêmeas. Isso é um presente para vocês, meus alunos. Eu sei que muitos sonham com almas eternas, são almas gêmeas, né? Muitos mesmo. Vamos ver o que a doutrina diz. Pergunta 298. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, quer dizer, estão predestinadas desde a origem, e cada um tem a sua metade, seria a alma gêmea. Metade esta que fatalmente um dia se reunirá? Resposta do espírito comunicante: não existe união particular e fatal entre duas almas, não existe isso. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, conforme a categoria que ocupam, vale dizer, as afinidades morais, espirituais, intelectuais e culturais, mas em graus diferentes, conforme a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham alcançado. Quanto mais perfeitos eles são, os espíritos são mais unidos. Então, é uma forma genérica. A afinidade dos espíritos, é que a lei da atração das afinidades puxa os espíritos afins na sua moral, na sua intelectualidade, na sua cultura, e eles se agregam por uma identidade de pensamentos, né? E segregam os outros que têm diferentes identidades. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, quer dizer, a discórdia. Da concórdia resulta a completa felicidade.
Portanto, as metades eternas, chamadas almas gêmeas, elas, na realidade, são o fruto da ignorância doutrinária. O Espiritismo não adota as almas gêmeas, porque não existe união particular, um com o outro só, e fatal entre duas almas. Existe uma união coletiva de espíritos afins, de todos os espíritos, em razão das suas afinidades espirituais. Por isso, eles alcançam a perfeição moral, eles têm uma união mais que perfeita, e os princípios morais do bem e da caridade é que vestem esses espíritos. Essa pergunta foi a 200 e... Deixa eu ver aqui, no nosso Livro dos Espíritos, 298, no Livro dos Espíritos. Uma pergunta 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, Raf, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos que são afins, os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado desse estaria incompleto. Quer dizer, mas o espírito é criado simples e ignorante como um todo. Ele não pode ter um outro que complemente ele. Se complementa, é que é incompleta. Portanto, a metade, esse uso, metades, no caso aqui de Kardec, é um erro de vocábulo, um erro de conceito. Vamos continuar. Pergunta 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, afins, uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade ou podem então separar-se e unir-se em outros espíritos? A outros espíritos, quer dizer, espíritos que são afins, mas são separados por processos reencarnatórios e se ligam a outros espíritos. Como isso pode ser explicável se essa união será a outros espíritos quando eles desencarnarem voltarão a reencontrar, a conviver com os espíritos afins? Resposta do comunicante. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não se sente mais a mesma coisa, a mesma simpatia ou a mesma afinidade. Ele vai à frente. É igual um aluno, jogador de xadrez. Eu gosto de jogar xadrez, eu gostava. Agora está ficando difícil por causa da concentração. Mas no jogo de xadrez, o que acontece? Nós vamos unir o nosso grupo de xadrez, o nosso clube de xadrez, todos que jogam xadrez. E ali vamos fazer as nossas articulações, as nossas defesas, os nossos gambitos, as nossas saídas, né? Nosso uso do peão, torre, etc., das peças. Então, todos nós nos unimos por uma atividade intelectual comum, que é o jogo de xadrez. E os espíritos, quando eles são afins, eles vão se unir pelas afinidades comuns. Agora, se eu começo num jogo de xadrez para principiantes, aí começo, aprendo, faço muitos exercícios, estudo. De repente eu vou para um outro estágio, vou para um estado de sênior ou de master, vamos supor. Eu não vou jogar com um sujeito que é principiante. Não me interessa mais, que eu não vou aprender nada mais com ele. Ele que vai aprender comigo. Então, eu dei um upgrade, eu dei um pulo na minha formação de enxadrista. Então, é isso que acontece. Quando o espírito evolui, ele sobe. O outro que não evolui fica. Aí é uma separação natural pelo mérito, pelas virtudes de um e pelas imperfeições de outro. É claro, está claro, no mundo espiritual tudo é muito claro e o espiritismo veio trazer essa claridade, essa lucidez. Então, a união de valores espirituais é feita por espíritos afins, que formam um coletivo de espíritos afins, que é um simpático. E os espíritos que não evoluem, eles são retardatários, eles mesmos se autossegregam pela sua incapacidade de acompanhar os mais virtuosos. Bom, vocês estão me acompanhando, né? A verdadeira identidade dos espíritos. Qual é a identidade dos espíritos? Pergunta 301. Dois espíritos afins são complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A tal da complementação. Resposta. A identidade, a afinidade, a simpatia que atrai um espírito para o outro é resultado da perfeita concordância dos seus pendores, dos seus instintos,
do seu juízo de valor, da sua cultura, do seu intelecto. Se um devesse complementar o outro, ele perderia a sua individualidade. Então, a característica do espírito como princípio inteligente é ser um indivíduo, um em si mesmo. Um espírito criado simples e ignorante por Deus. Ele tem que movimentar o seu progresso pelo seu esforço pessoal, atuando pelo seu livre-arbítrio no processo de tomada de decisão. É assim. Ele é um indivíduo, ele pode ter afinidades com outros indivíduos, mas ele não tem que depender de outros indivíduos. Não é assim no mundo espiritual, como não deve ser assim na Terra, porque nós temos que ter a nossa autonomia aqui na Terra de decidir, de estudar, de ler, de aprender e de praticar a caridade e o bem. Portanto, a verdadeira identidade do espírito é aquela construída pelas suas próprias ações na vida, seja no bem, seja no mal. Então, essa identidade coletiva que nós falamos, ela une coletivamente os espíritos que têm virtudes e os espíritos segregados ou separados que vivem ainda pelos instintos ou pelas baixas paixões. Essa identidade comum, seja dos espíritos virtuosos, seja dos viciosos, forma uma coletividade do espírito, forma uma identidade geral dos espíritos, e essa identidade geral dos espíritos vai formar a família espiritual. Então, nós temos famílias espirituais, como aqui na Terra nós temos. Tem uma família dos presidiários. Eles todos se entendem do jeito deles. Na hora de cometer um ilícito, roubar, todos eles se grupam rapidinho e tomam as suas medidas. É uma família, a família do crime, a família dos cientistas, a família dos artistas, a família das mães, né, que tocam os seus filhos. Enfim, são diversas famílias aqui na Terra, desde a virtuosa até as mais imperfeitas, como no céu também, no mundo espiritual, isso acontece. Bem, quando nós falamos aqui da alma gêmea, eu trouxe esse livro para vocês verem. Vocês conhecem esse livro? É do Emmanuel, o Consolador. Esse livro aqui está cheio de erros doutrinários. Ah, mas o Emmanuel é isso, o Emmanuel é aquilo. Mas o Emmanuel também é um quê? É um espírito. Ele está submetido, às vezes, a coisas imensas, a criações imensas, e às vezes desce para o mundo material e atua de uma forma imperfeita. Bem, pergunta 323. 323 desse livro, O Consolador. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Quer dizer, eles faziam umas perguntas querendo copiar Allan Kardec, né? No seu Livro dos Espíritos. Isso aí Chico respondia mediunizado pelo Emmanuel. Pergunta 323. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Responde Emmanuel. No sagrado mistério da vida, cada coroação possui no infinito, possui lá no mundo infinito, a alma gêmea da sua companheira divina, para a viagem e a gloriosa imortalidade. Enfim, então ele diz que cada um possui a sua alma gêmea no infinito da eternidade, no mundo espiritual, e espera a gloriosa viagem após a desencarnação e imortalidade. Continua Emmanuel. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Então, essas almas gêmeas estão sempre procurando a si mesmas, nessa medida. Continua Emmanuel. Pergunta 325. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos da luta na Terra? Quer dizer, essas almas se atraem? O universo é o plano infinito, que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Isso que ele fala não tem nada a ver com a pergunta, ele vai devagar. Mas vamos ver o que ele coloca na pergunta.
A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos divinos insondáveis, na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital de interesse das criaturas para edificações da vida. Oi, mano. Poxa, que texto barroco, que texto gongórico, difícil. Quantos adjetivos, poucos substantivos, mano. Mas ele quer dizer que as almas gêmeas, elas são uma criação do infinito, da experiência para a edificação da vida. E ele finalmente diz... Bom, então essas foram as respostas de Emmanuel, consagrando aqui a existência da alma gêmea. Mas o pessoal da FEB colocou no fim do livro a nota, a primeira edição. E descobriram, ou leram, que realmente Allan Kardec não adota as almas gêmeas. Então ele diz aqui, a teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. Diz Allan Kardec, é uma figura, não é um fato. Dois espíritos simpáticos que têm afinidade são gêmeos, no sentido de terem afinidade. A base da genialidade é justamente a afinidade. É uma expressão até utilizada na linguagem comum e que não deve se tomar ao pé da letra. Não pode se tomar uma gêmea ao pé da letra, diz Kardec. Os espíritos que dela se serviram, com certeza, não pertencem à ordem mais elevada. A esfera das suas ideias é necessariamente limitada. Ah, mano, aqui você caiu. Nesse ponto você caiu. Quem faz um sexto, faz um cento. Aqui você caiu, lá você melhora, aqui você piora. Você também é um sujeito, como espírito, ainda dotado de muitas dificuldades evolutivas. Necessariamente limitada. Exprimiram seu pensamento através de termos que teriam usado durante a vida corporal. Devera, portanto, rejeitar essa ideia e que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente um dia se unir na eternidade, depois dos estados separados durante um longo tempo, mas mesmo assim separados. Muito bem. Então, nesse contexto, e aqui a primeira edição, eles formulam o que eu li aqui, a teoria das metades eternas, que está aqui em Kardec, no meu livro que é da CELD, a citação é na página 191 do Livro dos Espíritos. Esse foi o comentário de Kardec. Bem, Emmanuel responde. A essas considerações dignou-se responder o insigne e bondoso Emmanuel. Muitos adjetivos, sabe? Responder Emmanuel, não fica com adjetivo, bajulação, com a seguinte mensagem. Meu amigo, Deus te abençoe o coração nas lutas materiais. Agradecendo o teu carinho fraterno na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto em questão da pergunta número 378 do novo trabalho, que deverá ser representado nos seguintes termos. Grande número de almas desencarnadas nas ilusões da vida física, guardadas quase sempre no íntimo, conservam por algum tempo incapazes de aprender as vibrações do plano espiritual superior. E vai falando por aí. Vai falando por aí. Bom, e de toda forma, ele diz, devo o pequeno equívoco, ele assinala o pequeno equívoco dele, observado, concedido à matéria certas condições que não me pertencem ao meu espírito. A perturbação do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Então ele botou a culpa no Chico. Quer dizer, a filtragem é a transformação do pensamento, faz um filtro, o pensamento do médium é que prevalece e não dos espíritos. Ele botou a culpa no Chico Xavier. Chico Xavier é culpado das almas gêmeas. Mas, se Emmanuel tivesse relido o texto, porque a obrigação dele como guia
fazer a mensagem e reler, como nós aqui fazemos o nosso trabalho, qualquer escritor, qualquer professor, qualquer advogado, qualquer homem que tem que trabalhar com a linguagem escrita, ele escreve, revê, atualiza, emenda, conserva e dá a redação final e aprova. É assim que nós fazemos. E lá em cima é a mesma coisa. Então eu tenho uma citação que está acabando o tempo, muito rápida. Quando Allan Kardec estava estudando uma das perguntas do Livro dos Espíritos, ele ficou numa certa dificuldade e deu uma redação, um comentário, jogou o comentário, amassou o papel, jogou uma vez, fez outro comentário, não ficou bom, terceira vez, foi andando nessa dificuldade de redação, Allan Kardec. Aí, à noite, ele escutou um barulho na sua casa, uma bateção na parede. Ele acordou com a sua esposa, Amélie, foi ver onde é que estava o barulho, pesquisou, investigou e nada, não tinha barulho nenhum, não tinha, mas bateu. Ele ficou indagativo, preocupado e resolveu consultar uma médium. E consultou a médium disse, olha, quem bater, aí recebeu um espírito, que era o seu guia, o espírito de verdade, né? Esse assume a responsabilidade, né, de Allan Kardec, é diferente, e disse, olha, você estava redigindo uma pergunta, número tal, no parágrafo tal, segundo ou terceiro, tem um trecho tal, e eu quero refazer isso com você. Por isso que eu bati, porque o conceito que você estava apresentando estava errado. É aí o tutor. É o tutor que entra no seu discípulo. É a responsabilidade do professor, daquele que mais sabe, para corrigir os erros. Não é eu vou chegar, ou outros chegarem, ou Allan Kardec chegar, ou o Espírito de Verdade chegar e botar a culpa no Allan Kardec. Isso não constrói nada. Tem que admitir as coisas. Se errou, se filtrou, tinha que ter corrigido imediatamente o texto, após a sua releitura. Portanto, nós estamos aqui terminando essa aula sobre José, foi isso que se deu com José, né? Essa questão das diferenças espirituais, a dissonância, a diversidade na relação de pendores espirituais e qualidades. Então, foi essa abertura que a animosidade dos irmãos de José possibilitaram a continuidade da nossa aula de maneira tão bonita, tão construtiva e desmistificando que esses espíritos, por maior que seja em cima, têm o condão da verdade. Eu gostaria muito de discutir muitos assuntos com ele. Quer dizer, colocando o que eu sei da doutrina e confrontando os meus conhecimentos doutrinários com aquilo que eles estão comunicando e sendo mitificados, endeusados como grandes líderes. Coisas boas, sim, são maravilhosas. Emmanuel produziu coisas imensamente maravilhosas, sobretudo seus romances mediúnicos e muitos trechos assim de grande abstração, mas de vez em quando ele mergulha no erro, porque ele é espírito, ele é humano ainda, ele é imperfeito. Se fosse perfeito, não estava mais ligado aqui à Terra, que é um planeta ainda muito difícil de ser trabalhado. Portanto, nós agradecemos a oportunidade de colocarmos essas verdades doutrinárias. Um beijo para vocês e até a próxima aula.